Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quis acreditar. Mas isso é tão normal, você não quis acreditar. E eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistério. Cavaleiro lavado em Ribeirão, nos dois ribeirões de dois corgos. Boa noite, Vale Bene, boa noite, Boa noite. Boa noite. Perdão, hein? Abrimos com Paisagem da Janela, do Fernando Bran e do Lô Borges. Aqui demorou um pouquinho para aparecer a transmissão na minha tela, né? Mas começou do comecinho mesmo, né? Não sei se não cortou, talvez tenha cortado alguns segundos no início da música, não sei, mas depois a gente vê, né? Começa mais um É da Coisa, né? Já começou às 18 horas, agora 18,2 milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E se tudo der certo e tal, em breve teremos novidades. Certo, molecada? Certo. Aqui. Para que serve uma fábula? Para que serve uma fábula? O que é uma fábula? O que é uma fábula? O que é uma parábola? Né? Quando Cristo contava suas parábolas, ele não estava falando daquela coisa em si, né? Ele estava falando de uma coisa maior. Não é isso? Está falando do costume de todos os homens. Né? Da mesma forma, a fábula. O Bob Furuia, vê lá se tem alguma importância. Eu vou contar para você a história do lobo e do cordeiro. Aí o lobo, o cordeiro foi beber água abaixo do lobo, mas o lobo, lobo e cordeiro nem falar eles falam. Imagina, e se falassem seriam idiomas diferentes. Sim. Tô com medo de conversa, não? Claro. Imagina o lobo lá, e o carneiro, sei lá como é que eu não ia se entender. Não é. Então assim, a fábula do lobo e do cordeiro diz respeito aos homens. Sim. Alguns se comportando como lobos e outros se comportando como cordeiros. E a fábula do lobo e do cordeiro, ela tem um sentido. Quando a truculência e a força quer se impor, os argumentos não têm a menor importância. É isso que quer dizer essa historinha. Né? Porque o lobo está querendo comer o cordeiro. E aí... Não é uma história da natureza, porque na natureza o lobo comeu o cordeiro, ok. Né? Agora, não, está falando de homens. E aí é o seguinte, você está sujando a água que eu bebo. Não estou, porque estou bebendo água abaixo. Mas você falou mal de mim. Não falei, nem sou daqui. Não, então foi algum ancestral seu? Não. Eu cheguei recentemente aqui, não tinha familiares aqui. Aí o lobo comeu mesmo assim. Então, quando você quer encontrar pretextos, justificativas, você vai atrás. Você não precisa de motivos. Infelizmente, assim está sendo, e sim, eu vou falar da atuação do presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos, e ontem em particular, naquela manifestação horrenda na Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma coisa grotesca, né? Com uivos e aplausos e urros de apoio a mensagens escancaradamente golpistas. E o alvo dele ali era mais uma vez o Supremo, porque o Supremo virou
E ele conseguiu, Bolsonaro conseguiu convencer uma parte dos militares, ou parte considerável, de que o Supremo, de fato, cria dificuldades para o Brasil e para o seu governo. Isso é uma mentira. Você não precisa gostar do Supremo, mas isso é mentira. Ao contrário, o Supremo colaborou com o seu governo. O Supremo não colaborou com as suas loucuras. Porque o auge ali da sua dissensão com o Supremo se deu na questão da administração da Covid, das regras da Covid. E, aliás, o Supremo se limitou a interpretar a Constituição. A interpretar não, a pedir que se cumpra a Constituição sobre as competências concorrentes das 3 esferas de administração. O Bolsonaro queria ser o único a decidir se 2 córregos tinham de entrar ou não. A minha, 2 córregos. Se 2 córregos tinham de entrar ou não, fazer ou não distanciamento social. Ele lá sabe dos índices da cidade? Ou Estado? Então, o que foi que decidiu? Não, a competência é concorrente. Já cansei de falar aqui, primeira manifestação golpista, 26 de maio de 2019. Bolsonaro não tinha sofrido ainda nenhuma derrota no Supremo, o seu governo. Outra, um governo perder demandas em tribunal é comum. Acontece nas democracias. Ora, qual o problema? E já a manifestação de 26 de maio, já lembrei, era contra também o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que estava levando adiante a reforma da Previdência, sem o que o seu governo não teria durado 1 ano, porque teria se desarticulado todo no Congresso. À época ele não tinha feito acordo com o Centrão, e o mercado ia quebrar as pernas dele. Contra Davi Alcolumbre, que era seu aliado, e contra o Supremo. E assim foi, uma sequência de manifestações golpistas. Né? E, infelizmente, eu não quero ser alarmista, eu estou sendo realista e não quero naturalizar, assim, achar, gente, eu acho que... Não estou naturalizando nada, mas todos os indícios apontam para uma tentativa de Jair Bolsonaro de frustrar o processo eleitoral, de suspendê-lo se possível. E está querendo transformar o 7 de setembro na sua marcha sobre o Brasil, né? A marcha sobre Roma de Mussolini, ser o seu 7 de setembro. Há poucos dias das eleições. E aqui eu trago informações para vocês. Ontem saíram os números da pesquisa Quest. No dia 26, os números do Datafolha. A XP suspendeu uma pesquisa, IPESP, não sei o resultado qual seria, mas certamente não seria muito diferente da pesquisa da semana anterior, e até a IPESP, a distância era um pouco menor, não sei se aumentar ou não, entre Bolsonaro e Lula, por pressão dos bolsonaristas. E todas as pesquisas que o Palácio tem, isso é uma informação. O Ciro Nogueira sabe que eu estou falando a verdade. O Arthur Lira sabe que eu estou falando a verdade. Não é mesmo, senhores? Vocês têm pesquisas aí, inclusive as qualitativas. Primeiro, as quantitativas, indicando a derrota. Se a eleição fosse hoje, ela não é hoje. Mas as pesquisas qualitativas que mais os preocupam, indicando que esse comportamento do Jair Bolsonaro, violento, virulento, agressivo, não ajuda eleitoralmente, ao contrário. Né? Como o próprio Arthur Lira já identificou, ele acelera a retórica golpista e ele tem dificuldades para conquistar votos. Sem contar que ninguém gosta, Bob Furui, Avalio Bene, vocês que são bons jogadores de bola, eu não, eu sou uma lástima. Uma lástima. Tá bom. Eu, como eu sou meio grande e tal, eu era um pouco mais pesado, falava, fica lá atrás. Eu entendi a mensagem. Fica lá atrás, derruba quem passar, tá tudo certo. Não vou apanhar depois. Não, a gente segura, fica tranquilo. Tá bom. Melhor que pegar no gol, né? Oi? Melhor que pegar no gol, né? Pois é, não, de óculos então aí, né? Mas o Brasil odeia mal perdedor. Todo mundo odeia maus perdedores.
Ninguém respeita maus perdedores. Agora, o Bolsonaro, como lobo, ele criou fantasmas úteis para a causa dele. Ah, o Supremo não me deixa governar. O Supremo não sei o quê. Cria com aliados, como aconteceu no caso de Nunes Marques, as circunstâncias para se opor ao Supremo. Todo mundo sabia, ele também, que a liminar do Nunes Marques, por absurda que seria cassado. Não houve surpresa nenhuma. Eu até acho que ele pudesse estar bravo, mas assim, é aquela braveza que você vai lutando para ficar bravo, né? Para demonstrar que você está genuinamente furioso com algo que seria absurdo. E a derrota só não foi por 9-2, as pessoas estão falando aí 8-2, mas o Fux, se quisesse, podia votar. Só não foi por 9-2 ou 8-2 se o Fux não votasse, porque o André Mendonça manobrou, pediu vista e acabou sendo votado na segunda turma. Então foi 3-2. Os 2 únicos votos estão na segunda turma. Ele sabia de tudo isso. E, infelizmente, Bolsonaro está determinado a interromper um processo eleitoral porque ele acha que vai perder. E os números de hoje dizem que ele vai perder. E ele atribui isso tudo a uma grande conspiração. Infelizmente, tudo aponta para isso. Tudo aponta para isso.